aqui. Aleluia, Mas Deus. espero conseguir transmitir a mensagem, aquilo que Deus colocou em meu coração. Queria agradecer a oportunidade ao pastor Ebenezer e trazer essa oração do meu pastor, Eliseu Gieri. Glória a Deus. E hoje eu queria falar um pouco sobre a questão da fome. Muitos acham que fome é sinônimo de saúde, mas na verdade é sinônimo de doença. Então, peço que os irmãos se assentem e ouçam um pouco da porção da palavra. Bom, não é fácil para mim estar aqui na frente pela minha personalidade. Eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que eu não falo muito, eu fico mais quieto, eu gosto mais de ficar observando, então para mim não é fácil estar aqui. Quando o pastor me deu a oportunidade, eu fiquei... o coração começou a acelerar, mas eu aceitei. Eu queria muito poder fazer algo a mais para o Senhor, fazer alguma coisa a mais para Ele. Eu já tive uma oportunidade assim, foi dia 25 de fevereiro do ano passado, e naquela oportunidade eu falei sobre a ansiedade, que é um problema que afeta muitos jovens hoje em dia. E aquela foi a única oportunidade que eu tive até hoje, até esse exato momento. E realmente, eu lembro que quando eu vim aqui da última vez, no dia 25 de fevereiro também, só que desse ano, eu ouvi uma palavra da Júlia, que ela disse que realmente o inimigo faz de tudo para nos impedir de estar aqui. E ele realmente faz de tudo. Eu já tinha tudo preparado, já tinha tudo feito, estava confiante, estava feliz por essa oportunidade. E ontem, todas as crises que eu poderia ter, o inimigo me atacou. E ontem eu fiquei de uma forma coração tão angustiado, com tanto medo. E quando eu fui ao culto ontem, o meu irmão ele percebeu que eu estava com esse olhar e ele me deu um conselho. Ele falou para mim, se eu realmente tenho a palavra, se eu realmente veio na minha mente o que eu tenho que falar hoje, eu tenho que dizer. Eu não posso ter medo e desistir. Então, aquela palavra veio no meu coração e eu quase desisti. Eu realmente quase desisti. Veio à mente, mas eu já repreendi na hora. Falei assim, não vou desistir, eu tenho que falar a palavra. Eu sonho com isso, eu sonho em pregar, eu quero falar do amor de Jesus. Eu quero falar o tanto de coisas maravilhosas que Ele já fez na minha vida. Então eu não poderia desistir. Bom, hoje eu vou comentar sobre a fome. E como eu já falei anteriormente, a fome é um sinônimo de doença. Uma das principais características de uma pessoa doente é a perda do apetite. E quando o nosso espírito, quando nossa alma fica doente, o inimigo ele age de uma forma tão devastadora que ele faz a gente perder o apetite da palavra. Ele faz com que a gente perca o apetite do louvor, da adoração de Deus. E quanto menos a gente sente fome, menos a gente come, menos a gente se alimenta. E quanto menos a gente se alimenta, mais fraco a gente fica. E quanto mais fraco a gente fica, o inimigo ataca cada vez mais forte e a gente cede cada vez mais. Uma outra forma que o inimigo tem para nos atingir, uma outra estratégia, não é a questão da fome, é a questão da perca do apetite, a perca do prazer, a perca do sabor do alimento. Ele faz com que a gente olhe a palavra e pense, mas é só um livro, é mais um livro, é só um louvor, é só mais um louvor. Ele faz com que ele engana a gente, porque a nossa alma sente fome, a nossa alma sente a necessidade de Deus. A gente precisa de Deus a cada dia. A nossa alma é sedenta por Deus. E o inimigo ele quer nos enganar. Ele faz com que a gente perca o prazer, o sabor da palavra, o sabor de tudo aquilo que Deus fez por nós. E faz com que as coisas do mundo tenham um sabor gostoso, tenham um sabor como se fosse mel. Ele engana a gente. Ele engana a gente de uma forma incrível. E não tem como não se alimentar, não tem como a gente ficar
sem apetite, não tem como a gente não adorar a Deus, porque Ele faz grandes maravilhas. Eu vou estar lendo aqui em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 17. Uma passagem bem forte, mas pequena ainda no contexto. Vou estar lendo. Como dizes, rico sou, e sou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O inimigo, ele vem à nossa mente e pensa, nossa, riqueza, agora sim eu tenho tudo. Eu tenho casa, carros, tenho amigos, tenho tudo. Mas na verdade, sem Deus, você não tem nada. Como o irmão disse sobre Davi. Davi, ele disse uma vez assim, que é uma fala bem interessante. Ele ora ao Senhor e diz bem assim: retiras tudo de mim, mas não tire de mim a tua presença. Isso nos remete ao quê? Ele pode ter tudo, mas o que adianta ter tudo? O que adianta ter várias riquezas? O que adianta ter tanta coisa se não tem Deus? O que a gente vai fazer sem Deus? Tudo vai ficar aqui na terra. Como os adolescentes cantaram, eu queria estar lá num lindo lugar. E a gente vai estar. Você precisa se alimentar. Você precisa se alimentar. Não tem como você. Não tem como. Não tem como. Tem que se alimentar. Porque se você não se alimentar, seu espírito vai ficar fraco, sua carne vai ficar cada vez mais forte. E quanto mais forte a sua carne fica, mais fraco o espírito fica, e você acaba sendo cada vez mais ao pecado. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer te destruir. Ele só está aqui para roubar, matar e destruir. Ele está aqui para enganar a sua mente. Então você precisa se alimentar. Você tem que ter a necessidade, a vontade, tem que ter fome de Deus. Aleluia. Tem que ter fome. Porque Deus, Ele já proveu o pão. Está aqui. O pão está aqui. Glória a Deus. Vou estar lendo em João, capítulo 6, nos versículos 33 a 35. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Não rejeite pão. Uma outra estratégia que o inimigo faz, porque o inimigo é astuto. Ele faz com que você não tenha, né? Ele faz com que você ache que você já está alimentado. E acha que você já se alimentou hoje. Para que se alimentar de novo? Já se alimentou hoje? Não precisa. Amanhã você ouve um louvorzinho. Tá bom, não precisa de mais nada. E com isso, além dele nos enganar, achando que a gente não precisa se alimentar, ele ainda usa o nosso passado para nos acusar. E não tem como nos alimentar. Eu saí de casa, comi, agora estou com fome de novo. Não tem como. E o inimigo, ele usa o passado. Ele usa de tal forma que ele aponta para você. Ele usa a sua consciência como arma e aponta para você e diz: você não é digno de nada. Você não é digno desse alimento. Só que não tem, né? Ele tenta te enganar de uma forma tão astuta, e ele acaba conseguindo, porque a gente está fraco. Quanto mais fraco a gente fica, como que a gente vai passar pelo estreito? A gente está fraco, a gente tem que se fortalecer. Aleluia. Não tem como recusar o pão. Não tem como. Aleluia. Não tem como se alimentar hoje, não se alimentar amanhã. Tem que ser constante. Não faça dieta com a palavra de Deus. Aleluia, Deus! Qualquer coisa, mas não faça. Se alimente cada vez mais, se alimente. Ouça louvores, leia a Bíblia. Aleluia! Ore, faça alimente. Aleluia! Ele pode dar o
Ele vai querer desacreditar o fato que você acha que você não é digno. Mas ninguém é digno. É pela graça que estamos aqui. É pela graça que Estou fazendo teologia. Na teologia está tendo, nesse módulo, aula de português, língua portuguesa. E eu, acho que uns 2 ou 3 meses, eu não me lembro quando que foi, mas foi antes do Ebenezer ter me convidado. Eu fiquei pensando numa conjugação de verbo. Algo novo. Conjugação de verbo. Então vamos conjugar um verbo aqui. Vamos conjugar o verbo pecar. Eu peco. Tu pecas. Eles pecam. Nós pecamos. Vós pecais. Eles pecam. Deus perdoa. Glória Deus a Deus. dá. Aleluia. Não tem como recusar o pão. Não tem Aleluia, Jesus. Ele sustenta o faminto. Ele dá água para quem tem sede. Aleluia, É Deus. impossível você não ter fome de Deus. Se cure dessa doença. Repreenda esse espírito que está atingindo o seu coração. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente do louvor. Se alimente de tudo que Deus tem para você. Aleluia, Jesus. Se alimente. Não faça dieta da palavra de Deus. Não faça regime. Não existe isso. Se alimente da palavra de Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Ô, glória, é verdade. E quanto mais fome você tiver, quanto mais você se alimentar, mais saudável a vida com Deus vai ficar. O caminho é estreito, precisamos ficar fortes. E como ficamos fortes? Absorvendo os nutrientes. Absorvendo tudo que Deus tem pra gente. Observe o teu passado e veja como Deus fez tudo para você. Veja como Deus te perdoou. Veja como Deus cuidou de cada detalhe. Veja de como mesmo quando você pensa, mas é isso, Senhor, eu não entendo. Ele está cuidando de você de cada detalhe. Ele faz de tudo para você. Glória a Deus. Aleluia. E se Ele faz de tudo para você, se Ele não desiste de você, não podemos desistir dele. Não tem como desistir dele. Não tem como desistir dele. Aleluia. E eu, quando o pastor ele me deu essa oportunidade, eu tinha preparado uma outra palavra. Eu ia falar sobre Romanos 7:27, uma passagem também bem forte, uma passagem bem difícil. Mas na minha mente, eu nem lembro onde eu estava. Daí me veio na minha mente eu falando sobre isso. E eu pensei, nossa, é interessante porque vai dar certo, né? Então, vamos falar. Foi no dia que eu fui no Hopi Hari. Fui no Hopi Hari, eu estava junto com o pessoal daqui, com os Vinícius, a Júlia, a Eduardo, a Mariana, a Amy, minha prima Larissa, com outras primas também. Só que naquele dia tinha alguma coisa de estranho que eu não tinha percebido no começo. Era para tudo dar certo. Consegui pagar, consegui me inscrever, troquei o dia com o líder, mesmo que ele trocou, consegui falar com o chefe, ele deixou. Fui no ônibus, entrei, era para tudo certo. Só que um dia que era para ser divertido, que era para estar tudo certo, o inimigo veio em mim e me deu mais uma crise de ansiedade. E o que aconteceu? Eu não me alimentei. Eu não tinha me alimentado. O máximo que eu tinha feito era tomar um pouco de isotônico, mas não sustento. Eu não tinha me alimentado. E eu passei o dia inteiro sem comer absolutamente nada. Passando 4 horas na fila para ir na montanha-russa e eu não me alimentei. Fui na montanha-russa, desci da montanha-russa e também não me alimentei. Enquanto o pessoal estava lá se alimentando, comendo lanches e tudo, eu estava apenas parado. E eu não estava conseguindo entender o porquê que eu não estava conseguindo comer. Até que aconteceu algo interessante. Junto com a gente estava a irmã Shirley, e ela, de alguma forma, eu não sei ao certo, ela percebeu que eu não tinha me alimentado. E ela começou a me oferecer alimento.
se alimente disso. Eu comecei a recusar. Não, mas tem isso. Mas tem isso, tem isso. Eu, não quero. Até que ela foi insistindo, até que ela tirou uma maçã não sei da onde e eu comecei. Aí eu fui e me alimentei dessa maçã. Comi meio. Eu realmente não estava querendo comer, na verdade estava tão forte que eu comi assim, não sentia gosto de nada. Eu só fui, me alimentei e foi isso. Só que, olha que interessante, foi apenas uma fruta, sem gosto, mas me alimentou. Aleluia. Glória a Deus. Eu consegui passar o resto do dia um pouco mais alegre e um pouco mais vigor. Conseguimos em outro brinquedo, nos divertimos e eu consegui. Glória a Deus. E olha só que interessante, da mesma forma que a irmã ela me ofereceu alimento, me dizendo, se alimente, se alimente, se alimente, não tem como você ficar de pé sem se alimentar, se alimente, se alimente, se alimente, se alimente cada vez mais. É da mesma forma que Deus fala pra gente, se alimente. Aleluia, Jesus. Se alimente. Aleluia. Ele diz pra você pra não parar. Aleluia. Você tem que ter fome, que gera fome, que gera fome. Você tem que acordar com fome de oração. Você tem que acordar com fome de ler a palavra. Colocar um louvor, adorar a Deus. E olha só que interessante como Deus é incrível. Você tem que ter fome de jejuar. Como assim? Jejum. Eu vou me abster de alimento. Mas Deus é incrível, Ele age de qualquer forma. Mortifica a sua carne e fortalece o teu espírito. Aleluia. Quanto mais você mortificar a sua carne, mais forte você vai ficar. Com mais vigor você vai ficar. Não tem como você tentar passar pelo estreito estando fraco. O inimigo ele vai te puxar. E se você não se alimentar, ele vai te puxando cada vez mais forte. E você vai cedendo. Você vai cedendo. Até que uma hora você vai cair. Temos que nos alimentar. Se alimente. Se alimente. Aleluia. Não precisa ter medo. O passado não existe mais. Já passou. Jesus morreu numa cruz e nos perdoou. O seu sangue nos justifica. Não precisa ter medo de mais nada. Aleluia. Ah, mas eu pequei, eu fiz isso. Tudo bem. Deus já te perdoou. Não importa se você pecou, se você deixou de pecar. Não importa, Deus já te perdoou. Ele já te perdoou. Ele te vê como filho, ele quer te chamar de filho. Ele te ama, ele não quer que você fique fraco. Porque ele vai estar com você. Da mesma forma que Deus proveu o alimento para os israelitas no deserto, Ele vai prover o alimento para você. E é até interessante, o povo de Deus saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho e estava no deserto. E o inimigo agiu ali. Eles ficaram pensando, mas no Egito a gente tinha comida, a gente tinha alimento, tinha carne, mas também tinha dor. Mas também tinha trabalho escravo, também tinha humilhação. E o inimigo ele quer te enganar. Ele vai ficar na sua mente que você não precisa de Deus, que você tem tudo, mas na verdade você está sofrendo, você está triste, e Deus te dá alegria. Glória a Deus, aleluia. Deus te dá tudo. E quando o povo murmurou, Deus proveu o alimento. Deus esteve ali com eles. De dia, uma coluna de nuvem. De noite, uma coluna de fogo. Deus estava lá. Deus, Ele provê. Deus, Ele faz tudo. Só confia nele. Aleluia. Só não desista dele. Não tem como você... Não tem como. Você precisa ter fome. Porque o pão está aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Alimento está aqui. Aleluia. Aqui, nesse livro, nesse incrível livro, tem tantas coisas, tantos assuntos que nenhuma vida pode escrever. Nenhuma vida pode ler isso aqui e entender completamente. Um livro escrito por homens, mas que é inspirado por Deus. Aleluia. Esse é o alimento. Glória a Deus. Esse é o pão. Aleluia.
Louvado seja glória a Deus. Você precisa do pão. Tu és fiel, Senhor. Assim como Elias, quando Isabel ameaçou ele fugiu, deitou-se debaixo do zimbro e pediu sua morte. Ele teve depressão. E o que o Senhor fez? Mandou um anjo e o alimentou. Não só uma vez, alimentou 2 vezes. E ele disse aqui, no 1 Reis, capítulo 19, no versículo 7. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez. O tocou e disse: levanta e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o glória! monte de Deus. Aleluia! Se alimente. Glória a Deus. Se alimente porque você vai ter força. Aleluia, gente. Aleluia. Não tem como, é incrível. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai prover o alimento, ele vai prover a vestimenta, ele vai prover tudo. Aleluia. Existe algo melhor do que adorar esse Deus? Não, não existe. Aleluia, Eu Deus. vou estar lendo aqui mais uma passagem e fica em Salmos. É um salmo que é bem impressionante, né? Salmos 63, do verso 1 ao verso 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória como te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, e o Teu nome levantarei as minhas mãos. Aleluia. A minha alma se fartará como de tutano, e de gordura minha boca te louvará com alegres lábios. Glória a Deus. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido meu auxílio, então à sombra das Tuas asas me regozijarei. A minha alma segue te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Deus, Ele sustém você. Verdade. E quanto mais de Deus você tem, mais fome você tem. Aleluia. Glória a A Deus. criação, tudo que Deus criou, é tão bonito. A própria criação, a natureza adora ao Senhor. Eu estava vendo um vídeo, onde naquele vídeo tinha uma pesquisa sobre os animais, onde parece que a frequência das vozes que eles, da voz dele, a frequência, dá uma numeração. E essa numeração dá o tetragrama de Deus, Yahvé ou Javé. Ou seja, a própria natureza clama a Deus. Uma outra coisa que eu pesquisei também, junto com um doutor falando em sala de aula, na matéria de teontologia, foi sobre a assinatura de Deus na sua criação. 3 em 1. Terra, tempo, matéria e espaço, quando ele criou, sol, luz e estrelas. Quando ele foi criar o ser humano, ele também nos criou em 3 em 1, que é a mente, o corpo e os membros. Corpo, espírito e alma. A assinatura de Deus está aí. E uma outra coisa também que é bem impressionante é que o nosso código genético também tem uma numeração e também é Yahvé. Deus está aí, Deus existe. Aleluia. Ele quer te alimentar. Aleluia. Ele te diz: filho, coma, filho. Se alimente da minha palavra. Se alimente do meu louvor. Se alimente da minha glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu te amo, eu quero te proteger. Aleluia, Eu Jesus. enviei o meu filho Aleluia. para morrer na terra. E o sangue dele justifica. Glória a Deus. Aleluia. O sangue dele te justifica. E quanto mais você se alimenta, quanto mais você começa a observar o tanto de assunto que tem na Bíblia, você quer mais. É a fome que gera fome, que gera fome, que gera fome. E se o mal te acusar com o seu passado,
com o seu pecado, vamos ler em Miqueias, no capítulo 7, no versículo 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedade de nós, e sujeitará as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você é perdoado, e você precisa se alimentar. Da mesma forma, a minha irmã, ela me ofereceu alimento e me disse: coma, se alimente, se alimente, se alimente. Deus está falando, se alimente. Aleluia. Deus quer que você se alimente. Deus quer que você fique forte. Deus quer que você haja mais dele. Não Aleluia. é tão incrível, é tão Glória a Deus. inexplicável o quão grande Deus é, que Deus é tão grande, mas tão grandioso, que ele se encurva para ver o céu. Esse ser tão grande, tão poderoso, ele se importa com você. E ele quer que você se alimente. Ele não quer que você pare. Ele não quer que você desista por algum motivo, alguma razão do passado, porque o passado ele já foi. Eu sei que eu estou repetindo isso várias vezes, mas eu tenho que repetir porque o passado ele já foi. O passado já foi esquecido. Aleluia. Deus já te perdoou. Deus já te fez tudo por você. Aleluia. Glória a Deus.